Pronto, meus irmãos, boa noite mais uma vez. A paz do Senhor para todos. Desculpa aí pela demora e obrigado por ter a paciência de me esperar, tá? Porque eu estou com um probleminha na internet aqui hoje. Tô em Palmas de Monte Alto e aqui tá de férias hoje. Acho que a internet tirou férias também. Aí eu precisei me locomover para um outro ambiente para a gente conseguir ter a aula, tá bom? Então é esse a justificativa da demora aí, certinho? Eu creio que os que já estavam para entrar aqui, já entrou, e a gente vai dando sequência aqui. Conforme o pessoal vai entrando, a gente vai incluindo, tá? Só mais um aqui que não está conseguindo. Pronto, enviei de novo no grupo. A equipe para apresentação está pronto? Sim. Tá, sim. Ah, que coisa boa de ouvir. Ó, eu vou permanecer com a câmera desligada porque tá construção aqui em casa, viu, gente? Aí tá meio baguncinha aqui, por isso que eu não tô aparecendo esses dias. É, e construção fica parecendo que está em destruição, né? Ah, pois. É bem isso, misericórdia. Ah, deixa eu autorizar. Vocês vão passar slide? Sim, Pronto, deixa eu só autorizar aqui. Pronto, fique à vontade, viu, Jéssica? Boa noite, queridos irmãos. Hoje vamos estar falando sobre o livro do Antigo Testamento, o livro de Oséias. O livro de Oséias foi escrito por ele mesmo, mas antes disso, vamos falar um pouco do contexto do trabalho. Ele vai falar autoria e data, contexto e aplicação, bem como a mensagem do livro. A autoria. O livro de Oséias foi escrito por ele e foi provavelmente escrito no Reino do Norte de Israel, em Samaria, entre 745 a 740 anos antes de Cristo, após o período do reinado de Jeroboão II e antes da queda de Samaria. O nome Oséias significa libertação. Ele é chamado de profeta do amor. Ainda assim, o livro de Oséias nos relata que a vida do profeta, que foi por ordem divina, casou-se com uma mulher, Gomer, que era adúltera, para simbolizar a infidelidade do povo de Israel para com Deus. O livro, um dos profetas menores, né, que é o livro de Oséias, serve como um chamado à fidelidade a Deus, alertando para o juízo divino, mas também prometendo perdão e salvação futura para o teu povo. A história central do livro descreve o casamento infiel de Oséias com Gomer, o que, o que, o que serve como uma metáfora para a infidelidade de Israel para com Deus através da idolatria, mas também aponta para o amor inabalável de Deus que busca perdoar e restaurar o seu povo. Contexto. pronto. Eu vou falar um pouco sobre o contexto do livro e eu acho que eu passei coisa demais aqui. Pronto. O livro está no Antigo Testamento, como a irmã Dani já falou aqui, né? Ele contém 14 capítulos e é um livro considerado profético. Está na galeria dos profetas menores e a gente precisa estar sempre, né, relembrando essa questão de ser um profeta menor, não é pela sua importância ou significância, mas sim pela sua brevidade. Por isso, considera-se como um profeta menor. Ele foi escrito em uma época de declínio
tanto político quanto espiritual. E Osés, ele profetizou em um tempo que o Reino Norte, que é Israel, estava vivenciando o declínio total. Ele vai começar assim, vou ler aqui o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, ele cita aí alguns reis de Judá e um rei de Israel. E eu achei interessante trazer, né, um pouco a respeito desses reis. Aí ele começa dizendo que foi nos dias de Uzias, que é um dos reis de Judá. Uzias inicialmente fez o que era reto perante o Senhor, mas ele foi ferido por lepra quando entrou no templo para queimar incenso. Isso não era é, um ofício dele. Então, ele começou até bem, mas teve esse deslize. Jotão, que era filho de Uzias, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a palavra diz que ele tornou-se poderoso por dirigir seus caminhos segundo a vontade de Deus. Está descrito lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 2. Acais, ele já não fez o que era reto perante o Senhor. E ele chegou ao extremo de queimar seus próprios filhos em sacrifício. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, ele fechou as portas da casa do Senhor, fez altares para si em todos os cantos, tanto de Jerusalém, e cada cidade de Judá ele fez altares para queimar incenso a outros deuses. Ezequias, que era filho de Acais, fez o que era reto perante o Senhor. Ele abriu as portas da casa do Senhor e chamou o povo à santificação. Está lá também no livro de Segundas Crônicas, do 2 ao 5. Mas, quem quiser conhecer também um pouco mais da história dele, lá em Segunda Reis, é bem interessante que, no final, Deus provou o coração dele, né? Provou ele para ver o que realmente estava no coração dele. É bem interessante a história de Ezequias. E fala de um rei de Samaria, que foi Jeroboão II, que fez o que era mal perante o Senhor. E a história dele está em 2 Reis 14, 23 a seguir. Esse Jeroboão II, ele institucionalizou a idolatria, a vida do povo estava caracterizada pela infidelidade a Deus, a passo que, a cada passo que as pressões políticas iam se manifestando, esses reis buscavam ajuda, não do Senhor, mas eles sempre estavam buscando alianças com o povo egípcio e da Síria também. O povo estava seduzido a adorar ídolos e cometer toda sorte de imoralidade e impureza. E foi justamente durante o reinado desses reis que Oséias profetizou. Ele pregou a uma nação que havia perdido tanto o amor quanto o temor a Deus. Apesar de ser um período de prosperidade e de paz em Judá, a corrupção imperava em Israel. Depois da morte de Jeroboão II, Israel entrou em colapso. O país estava socialmente desintegrado. Oséias profetizou durante um período turbulento na história, pouco antes da queda do Reino Norte para a Síria. E os principais temas que nós vamos ter aí no livro vai ser amor e infidelidade, um chamado ao arrependimento e a promessa da restauração. Amor e infidelidade é a relação de José Gomer, que é usado para ilustrar o amor de Deus para com Israel e a infidelidade do povo. Aí vem o chamado arrependimento, que a ênfase está no chamado ao arrependimento, o caminho para a restauração e a promessa da restauração, que apesar do juízo, Oséias oferece a esperança de restauração para aqueles que se arrependem. O livro foi destinado ao povo de Deus que vivia em Israel e, ocasionalmente, incluía o Reino Sul, que é Judá. O propósito do profeta foi convencer o povo da necessidade de
arrependimento, restabelecerem a relação de conserto e dependerem do Deus paciente, compassivo e perdoador. Oséias apresenta a ameaça e a promessa do ponto de vista do amor de Deus por Israel, como seus filhos queridos e como a sua esposa do concerto. Aí tem um pouco das características literárias que o profeta utilizou vários recursos literários para divulgar a mensagem de Deus. Vários discursos de juízo e salvação, proporcionando ao livro uma estrutura rítmica, o uso de provérbios, metáforas e comparações. A ênfase do livro está no o amor infalível de Deus pelo povo, mesmo quando há necessidade de puni-lo por infidelidade. A atenção do livro está entre o amor de Deus pelo seu povo e a justiça no cumprimento das maldições pela infidelidade à aliança. Uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí, Oséias destaca o amor incondicional de Deus por Israel, mesmo em meio à infidelidade do povo. Cristo personifica esse amor, dando sua vida como prova do amor redentor de Deus pela humanidade. Oséias 11:1 e João 3:16. E a outra conexão é o simbolismo do nome de Oséias, o nome que significa salvação. Cristo é a personificação da salvação, sendo o único caminho para a reconciliação com Deus. Oséias 1:1 e João 14:6. E aqui um esboço do livro. Começa com a experiência e o entendimento. Aí vem a vida pessoal de Oséias, né, a vida conjugal dele, a vida familiar, a tragédia pessoal e o amor redentor, os procedimentos de Oséias com Gomer, o pecado de Israel, a infidelidade de Israel e a sua causa, a infidelidade de Israel e seu castigo, o amor de Jeová. Arrependimento e restauração, a súplica final ao arrependimento, a promessa de bênção última e o epílogo. O livro de Oséias é uma obra profética que utiliza a vida pessoal do profeta como uma metáfora para a realização entre Deus, a relação entre Deus e Israel. Oséias denuncia a infidelidade espiritual de Israel, mas também oferece a esperança de restauração através do arrependimento. A imagem do amor de Deus pela nação infiel é poderosa, destacando sua disposição de perdoar e restaurar aqueles que retornam a Ele com arrependimento sincero. Oséias é um chamado apaixonado à fidelidade a Deus e uma expressão profunda da misericórdia divina. Tem uma frase aí de George, não há verdade dita pelos antigos profetas sobre a graça divina que não encontremos embrionariamente neste profeta. Ele é o primeiro profeta da graça, o primeiro evangelista de Israel. E agora nós passaremos para o irmão Léo, para ele falando um pouco sobre a mensagem e a aplicação. Boa noite, amados. Estão me ouvindo aí? Só não vou ligar a câmera porque a internet aqui do hotel é ruim se eu ligar, que eu acredito que caia. Mas estão me ouvindo bem? Sim, Léo, paz do Senhor, boa noite. Amém. Então vamos lá, eu fiquei com a mensagem, né, do livro de Oséias. Vou tentar ser breve aqui. E para que a gente consiga compreender a mensagem, né, central do livro, a gente poderia definir como uma frase: o amor de Deus é maior do que a infidelidade do seu povo. A gente poderia destacar essa frase como a mensagem central do livro. É que a gente entende, né, que Israel se afastou, buscou outros deuses e se prostituiu espiritualmente, mas o Senhor continua estendendo seus braços, chamando arrependimento e prometendo restauração. Para que a gente possa compreender isso, como nossas irmãs bem pontuaram aqui, é importante a gente entender, né, que o casamento de Oséias com Gomer é a chave para que nós possamos compreender toda a mensagem que o livro quer trazer. Gomer, né, mesmo sendo amada, ela insiste a abandonar o lar, a buscar amantes, a viver uma vida
dissoluta. Mas essa dolorosa experiência é um retrato da relação de Israel com o Senhor. Ou seja, o Senhor, né, usa a própria vida de Oséias juntamente com Gomer para evidenciar como estava Israel naquele momento. E apesar de ter sido escolhido e amado por Deus, o povo preferiu seguir ídolos, alianças políticas e prazeres vazios. Oséias anuncia que a infidelidade traria consequências severas. O reino do norte, próspero em aparência, estava espiritualmente arruinado. A falsa religião e a corrupção social levariam à destruição. De fato, a Assíria viria como um instrumento de juízo divino e Israel seria levado ao exílio. Mas um ponto dessa mensagem é que o amor que restaura. A gente precisa compreender que o ponto alto do livro é a revelação da graça obstinada de Deus. Mesmo diante da traição, ele não desiste de amar. No capítulo 11, nós podemos ver uma das passagens mais emocionantes, né, que a Bíblia vai relatar, dentre tantas outras, particularmente para mim, tá? Deus descreve Israel como filho amado, a quem ensinou a andar, cuidou com carinho, mas que se rebelou. E apesar disso, ele declara: como te deixaria, ó Efraim, e como te entregaria, ó Israel. Então a gente pode compreender que a mensagem do livro de Osés pode ser resumida nessa frase, como disse no início: o amor de Deus é maior do que a infidelidade do seu povo. E trazendo aqui para os nossos dias, fazer uma correlação com os dias de Osés, juntamente com os nossos dias, nós trazemos algumas aplicações importantes para as nossas vidas. A mensagem do livro de Osés, ela continua extremamente atual. E a gente precisa compreender que Deus deseja um relacionamento, sabe? E não apenas rituais. E Oséias 6:6 vai dizer algo muito profundo que vai evidenciar exatamente isso, que diz assim: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifício. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Ou seja, é, Deus deseja relacionamento e não apenas religiosidade. Oséias 6:6 diz: pois misericórdia quer e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, isso nos lembra que Deus não se agrada apenas de rituais, cultos ou práticas externas, mas deseja intimidade, amor sincero e obediência. E trazendo para os nossos dias, hoje muitos, né, podem frequentar igrejas, cantar, servir, mas sem o coração entregue a Deus. E há até uma passagem que diz que me honra até com os lábios, mas infelizmente o seu coração está longe de mim. É como nós vimos aqui, né, no cenário de Oséias. E a mensagem de Oséias nos chama, né, exatamente para cultivar um relacionamento vivo com o Senhor. Outra correlação que a gente pode trazer para os nossos dias, fazendo uma aplicação, é que o pecado é um adultério espiritual. A infidelidade de Israel com outros deuses, né, é comparada como uma traição conjugal. Da mesma forma, quando colocamos dinheiro, prazer, status, pessoas ou até ministério no lugar de Deus, estamos cometendo idolatria ou um adultério espiritual. Ou seja, tudo aquilo que tira o lugar de Deus, nós estamos cometendo um adultério. E é por isso que muitas das vezes muitas pessoas estão servindo, mas estão com o coração longe, porque colocaram os demais afazeres, né, na frente de Deus, quando na verdade nós devemos aprender como a mensagem de Oséias, né, o Senhor quer um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro. E aqui nós devemos avaliar onde está o nosso coração e o que ou quem tem tomado esse lugar aqui que só pertence a Deus. Outra correlação que a gente pode trazer aqui dos livros de Oséias para os nossos dias é que o amor de Deus é persistente e restaurador. Mesmo diante da traição, Deus continua amando e chamando o seu povo ao arrependimento. Ou seja, mesmo nós permanecendo infiel, mesmo o povo de Israel permanecendo infiel, ele continua fiel, ele não mudou, ele continua o mesmo. E ele disciplina não para destruir, mas para trazer de volta. Não importa quão longe alguém tenha ido, sempre há esperança de restauração em Deus, pois ele nunca desiste de nós. Outra correlação que podemos ver com o livro de Osés é que a disciplina de Deus é a expressão de amor. Israel sofreu com a invasão da Síria como consequência de sua infidelidade. Essa disciplina foi dura, mas tinha um propósito:
despertar o povo para voltar-se ao Senhor. E muitas vezes, amados, passamos por lutas e correções que nos fazem repensar caminhos, mas precisamos entender que até mesmo a disciplina de Deus é sinal de seu amor e cuidado. Uma correlação que temos aqui trazendo com o livro de Oséias, né? Uma aplicação é que somos chamados ao arrependimento genuíno. Oséias 14, 1, 2 diz que ele nos faz um convite, né? Volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados sem cair. Ou seja, o arrependimento verdadeiro não é apenas emoção ou palavras, mas mudanças de mente e coração. E o livro nos traz esse convite, voltar continuamente para Deus, reconhecendo nossas falhas e permitindo que Ele restaure nosso coração. Tem gente que volta para a igreja, mas infelizmente não volta para Cristo verdadeiramente. E Oséias nos traz esse convite, a mensagem do livro nos traz esse convite, né? Ter um chamado, a sermos chamados ao arrependimento genuíno. Perdão, genuíno. O livro de Oséias é uma mensagem de advertência e esperança. Adverte contra a idolatria, a falsa segurança e a infidelidade espiritual. Mas, acima de tudo, revela um Deus apaixonado, que não desiste do seu povo e cuja misericórdia triunfa sobre o juízo. A mensagem central é clara: a fidelidade de Deus supera a nossa infidelidade. Ele continua chamando seu povo ao arrependimento e à intimidade, para que vivamos como uma noiva amada e restaurada em Cristo. E, em resumo, amados, o livro de Oséias nos ensina que Deus é um marido fiel, mesmo quando somos infiéis. O pecado não é apenas um erro, mas a traição contra o amor de Deus. A disciplina é dura, mas a sua graça, ela é redentora. A graça divina é maior do que a nossa queda. E sempre existe um caminho de volta à restauração para aqueles que se arrependem. É isso aí. Vamos para Joel. Vamos lá. O livro de Joel é datado entre os séculos 5 e 4 a.C., embora um período entre 835 a 800 anos antes de Cristo. O livro foi escrito por Joel, que é conhecido como profeta do avivamento. Não se sabe muito sobre sua vida, exceto que era filho de Petuel e pregou para o reino sul de Judá. O livro de Joel discute a destruição causada pelo pecado, o arrependimento sincero e a promessa de Deus de que derramará o seu Espírito Santo sobre todos os povos. O nome Joel tem o significado de Jeová é Deus. Bora ao contexto histórico agora de Joel, né? Também o livro do Antigo Testamento é bem... Todo mundo já sabe isso aqui, né? Mas é bom a gente estar relembrando. Ele contém 3 capítulos e também é considerado profeta menor. O livro de Joel é uma obra profética que enfoca um iminente dia do Senhor, um período de juízo divino e restauração. Joel utiliza imagens simbólicas como a praga de gafanhotos para retratar o juízo que se aproxima. Ele chama o povo ao arrependimento, jejum e busca por Deus, prometendo restauração e o derramamento do Espírito após o arrependimento sincero. Joel oferece uma mensagem de alerta, esperança e confiança na fidelidade de Deus, destacando a importância da resposta correta diante de sinais do juízo divino. Ele foi destinado ao povo de Jerusalém, de Judá, e com o propósito de alertar sobre o iminente dia do Senhor e chamar o povo ao arrependimento e à busca de Deus, por Deus. As características desse livro, ele reuniu 3 conceitos, que foi a ruína, o arrependimento e a restauração. O foco e a clareza das imagens são reais e o autor constrói a trama até o desfecho. O livro é todo interligado através de uma imagem conclusiva e poderosa de pessoas fiéis na presença de um Deus eterno e cheio de amor. Os temas principais do livro de Joel é o dia do Senhor,
A ênfase está num iminente dia do Senhor, um período de juízo e restauração divina. Arrependimento e busca por Deus é outro tema. Joel chama o povo ao arrependimento, jejum e busca por Deus como resposta ao juízo iminente. E o outro tema é a restauração e derramamento do Espírito. O livro de Joel é uma obra profética que enfoca um iminente dia do Senhor, um período de juízo divino e restauração. Joel utiliza imagens simbólicas como a praga de gafanhotos para retratar o juízo que se aproxima. Ele chama o povo ao arrependimento, à busca por Deus, prometendo restauração e derramamento do Espírito após o arrependimento sincero. Joel oferece uma mensagem de alerta, esperança e confiança na fidelidade de Deus, destacando a importância da resposta correta diante do juízo divino. Eu acho que eu voltei, gente. Desculpa aí. Joel, além de profetizar sobre o grande derramamento do Espírito de Deus, preocupa-se também com os grandes temas da história bíblica. Primeiro, ele mantaria o juízo divino sobre o pecado humano. O outro é a necessidade de arrependimento e a graça misericordiosa de Deus, para que todo aquele que clamar seu nome seja salvo. A conexão aí entre o Antigo e o Novo, a vinda do Espírito Santo. Essa promessa encontra cumprimento no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores de Cristo. A restauração de Israel. Joel profetiza sobre a restauração de Israel. Em um sentido mais amplo, a obra redentora de Cristo traz restauração espiritual, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. O esboço do livro, o primeiro aí começa a praga dos gafanhotos e o apelo ao arrependimento, a destruição da praga, as orientações para os sacerdotes e o povo se arrependerem, a devastação do dia do Senhor, a ruína vindoura e a promessa de restauração, a destruição do exército invasor, o apelo contínuo ao arrependimento e a promessa de restauração, a promessa do envio do Espírito Santo, a disponibilidade do Espírito para todos, o acesso à salvação para todos, o dia do Senhor, o juízo e a restauração eterna, o juízo dos perversos, o cumprimento da promessa de restauração eterna. E a mensagem em aplicação com o nosso irmão Léo. Olha de novo aqui. Amados, se a gente fosse resumir a mensagem do livro de Joel, a gente, quem sabe, poderia, né, resumir em simplesmente uma frase: arrependam-se, confiem em Deus e recebam o Espírito Santo. Porque é isso que ele traz de mensagem para as nossas vidas. Voltem-se para Deus de todo o coração, arrependam-se e confiem na sua restauração e no derramamento do seu Espírito, mesmo em meio ao juízo e às dificuldades. Podemos resumir a mensagem central do livro de Joel em três tópicos aqui. As crises podem ser instrumentos divinos para nos chamar ao arrependimento e renovar nossa dependência de Deus. O dia do Senhor é uma realidade inevitável, que traz juízo para os rebeldes e esperança para os fiéis. A promessa do Espírito Santo inaugura uma nova era de relacionamento com Deus, já iniciada em Cristo e que aponta para a restauração plena do nosso futuro. E fazendo algumas aplicações aqui, nós poderíamos, como nossas irmãs bem pontuaram aí, o livro de Joel, ele continua extremamente atual, pois as crises ainda nos chamam a refletir. Pandemias, guerras ou crises pessoais podem ser oportunidades de voltar o nosso coração a Deus. Sabe, Deus deseja autenticidade, não basta religiosidade externa. Ele pede um coração quebrantado e rasgado.
Vivemos um tempo do Espírito. A promessa de Joel já se cumpre hoje. Cada cristão pode viver na plenitude do Espírito Santo. O futuro nos chama à esperança. O dia do Senhor aponta para a consumação da história em Cristo, quando ele fará justiça e trará a sua restauração completa. O livro de Joel mostra que as calamidades da vida, mas não são apenas tragédias, mas também oportunidades para voltar ao Senhor. A sua mensagem é que Deus, em sua justiça e misericórdia, nos chama ao arrependimento, derrama seu espírito e promete restauração. Assim, o dia do Senhor é tanto um alerta quanto uma esperança para nós, um tempo em que a fidelidade de Deus revela-se em juízo contra o pecado e em graça para aqueles que confiam nele. Sabe, a mensagem de Joel é que essas crises não devem ser apenas vista como tragédia, mas como um convite de Deus ao arrependimento e à renovação espiritual. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, como vimos em Joel 2:3. Isso nos lembra que Deus não quer apenas religiosidade, mas uma transformação interna. E o que nós temos visto, né, nesses dias atuais é que muitos vivem de aparência religiosa, mas sem intimidade real com Deus. E Joel nos traz esse alerta, nos chama a voltar ao Senhor com sinceridade. Outra coisa importante é que, além disso, a promessa do derramamento do Espírito, como nós vemos em Joel 2:28, e já começou a se cumprir em Pentecostes e continua até hoje. Cada cristão pode viver cheio do Espírito Santo, capacitado a enfrentar as crises e viver em santidade. E nós precisamos compreender que quando nós enfrentamos crises, em vez de reclamar ou buscar soluções humanas, devemos voltar o nosso coração para Deus em arrependimento, oração e confiança, crendo que Ele pode restaurar o que foi perdido e derramar novamente seu Espírito sobre nós. E, em resumo, Jó nos ensina que as crises são convite de Deus para arrependimento genuíno e renovação espiritual, e que o Espírito Santo já está disponível para nos capacitar a viver em uma esperança eterna. Então, que as crises, as dificuldades, as tempestades, ou seja, qualquer aquilo que nós viemos enfrentar, que nós possamos compreender que é um convite de Deus a voltar a ter um relacionamento profundo, a um arrependimento sincero e a um coração entregue totalmente a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui eu finalizo. E muito obrigado. É isso aí. Só ficou um ponto aqui de José, gente, voltando. É porque eu li, mas acabei não anotando com relação aos filhos dele, né, que receberam nomes simbólicos e proféticos do juízo de Deus. Aí vocês dão uma pesquisada a respeito. Eu achei bem interessante ele, né? Loruama, Não Meu Povo. Teve outro que Deus Dispersará, que foi Jezriel. O outro eu esqueci o nome. Mas é bem interessante que Deus usa também, né? Como simbolismo da ira dele, né? O nome dos filhos de Oséias. É isso aí. Deus abençoe. E os agradecimentos, né? A Deus pela liberdade de desfrutar a sua palavra e ouvir os seus conselhos, ao nosso professor por orientar nossos estudos e aos colegas pela parceria. Obrigada a todos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Muito bom mesmo. Alguém quer fazer alguma consideração, trazer algum enriquecimento para a apresentação dos colegas? Fique à vontade, tá? Pode falar. Só avisando aqui, porque o pessoal, durante a apresentação da equipe, tinha um pessoal aqui, dois não estavam conseguindo entrar, mas depois deu tudo certo, né? Que foi o Andréia e o Alex, não foi? Mas deu tudo certo. E é porque é muito recursozinho para a gente ficar mexendo aqui. Eu tenho que ouvir os colegas, fazer minhas anotações.
ficar atento à abazinha do pessoal que está querendo entrar, então é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, por isso a gente acaba demorando um pouquinho, tá bom? Se vocês ouvirem de fundo aí algum som de música ou de festa, não é o professor de vocês, não, tá? É porque a cidade está em festa aqui, igual eu falei, e eu tive que sair lá de casa, que não é na cidade, é, é na roça. E aí, por causa da internet, aí eu vim parar bem no centro do negócio aqui, tá bom? Então, não é eu que estou de festa, não, tá bom, irmãos? Pode só justificando aqui para vocês. Quando vocês falaram da apresentação desses dois trabalhos aí, trouxe. é, Na verdade, eu anotei como um contraste, mas não é contraste, é um livro fazendo uma ligação ao outro livro, tá? Perceba aí que no livro de Oséias, e é bom a gente retratar isso, né? Por mais que fica maçante, a gente fala muito, mas é bom porque em algum momento vai fixar na nossa mente, tá? O livro de Oséias, ele faz um alerta contra a infidelidade do povo, né? Percebe aí, ó. Oséias, ele é, sobretudo, na mensagem principal, o Léo trouxe até isso aí na aplicação final, e as meninas também trouxeram na apresentação delas. O livro de Oséias, ele faz um alerta contra a infidelidade do povo para com Deus. Então, ele aponta a infidelidade do povo para com Deus. Já Joel, ele faz, não é o contrário, mas é o inverso. Joel agora traz, primeiro, Oséias leva a condição do povo para com Deus, e Joel agora vai trazer o contrário, vai trazer de Deus para com o povo. Porém, é inverso. Oséias aponta a infidelidade do povo para com Deus. E o que Joel vai trazer? A fidelidade de Deus para com o povo, né? Isso é bom a gente reforçar e ficar atento a essa questão, porque, de certa forma, os livros trazem em sua essência aquilo que eles trazem de mensagem, tá? E a mensagem de um é apontar aquilo que o povo é, aquilo que o homem é, infiel para com Deus, e vinha sendo naquele momento específico. E hoje também, né? É óbvio que a gente percebe isso aí, talvez num grau de intensidade até maior. E já Joel, não, ele mostra a fidelidade de Deus para com o seu povo. E a fidelidade de Deus, ela é tão tremenda, é tão extraordinário, porque ele aponta o caminho para que o povo se reencontre com ele, né? No próprio livro de Joel, ele vai dizer o quê? E o que ele aponta? Além de mostrar essa fidelidade de Deus para com o seu povo, ele mostra também que o arrependimento é o caminho para quê, Léo? Para a restauração. Não foi isso que você trouxe na aplicação? Né? E isso, eu tinha até feito uma correlação aí entre Oséias e Joel, mas eu falei assim, rapaz, é muita informação, mas eu não vou aplicar, não, vou deixar só essas informações aqui mesmo. Mas eu tinha dado até Simples. uma correlação aí, alguns pontos muito importantes. Pronto, pronto. Mas se você quiser falar, pode ficar à vontade, tá? O que é interessante é aquilo. Por mais que é muita informação, mas eu creio que se ficar 10% na nossa mente, tá ótimo, né? Então é só trazer essa correlação mesmo, né? Apesar de Oséias indicar, que é óbvio também que lá no livro de Oséias, parece que eu estou trazendo assim: Oséias acusa e Joel agora pacifica. Não, não é necessariamente assim. Em Oséias também tem a restauração devida para com o seu povo, vem da parte de Deus, tá? Mas o que eu estou dizendo é que um livro. E casou na apresentação dos irmãos aí, é que o livro traz, de certa forma, uma característica fundamental do homem, né, que é a infidelidade do homem, e o que é tremendo aí, eu digo tremendo porque não foi nós, né? Foi o pobre do Osés que sofreu, né? Mas é tremendo como Deus usa desses artifícios para exemplificar aquilo que o povo é para com ele, né? Dando a Oséias a Gomer, né? Uma mulher adúltera, e Oséias agora tem que estar com essa mulher, tem que aceitar essa mulher, né? Para mostrar ou para exemplificar, ou melhor, para dar vida àquilo que ele vem anunciando. Isso é muito forte, tá? Para qualquer sorte, Oséias traz essa questão da infidelidade do povo para com Deus, e Joel traz agora Deus fiel para com o povo, né? Deus primeiro fiel para com a palavra dele, cumprindo aquilo que ele profetiza, aquilo que ele diz, aquilo que ele acusa, né? E Deus mostrando o caminho para o homem chegar-se a ele, voltar-se para ele, que é o que? O arrependimento, né? O arrependimento é o caminho para a restauração. Isso é muito forte, tá? E eu penso que a gente pode fazer uma aplicação nos dias de hoje também, tá? Se você for pregar em cima de algum texto desses livros, você pode trazer esse tema sem sombra de dúvida, com essa seguinte aplicação: que o arrependimento ainda continua sendo o caminho para a restauração do homem com Deus, tá? Isso é muito forte.
é, é, é muito é forte de fato, né? Mas é muito claro no livro e, obviamente, para aplicação nos dias a dias, no nosso dia a dia também. Tá bom, vou compartilhar com vocês agora. Pronto. Eu coloquei em PowerPoint, só que infelizmente eu não consegui salvar. Quando eu salvei, ficou tudo errado aqui. Aí eu vou trazer para a gente aqui em PDF mesmo, tá bom? Vou ajustar aqui. Ok. E o que é interessante aqui, pessoal, eu estava falando do evento que está acontecendo aqui, extra aula, e aqui é a padroeira da cidade, né? É a famosa Senhora Mãe de Deus e dos Homens. Aí eu estou ouvindo aqui a musiquinha da Senhora Aparecida, né? Aqui, tá um plano de fundo para mim dar uma aula de teologia. Ô, labuta, mas vamos lá. É, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto. 4. Isso, vamos lá. A gente vai trazer um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre o livro de Isaías. Se eu consigo fazer uma. Pronto. Ok. O livro de Isaías, né? E numa das literatura que eu encontrei aqui, vai trazer um subtítulo, digamos assim, né? O título é Isaías, óbvio, o nome do livro, né? Mas vai dizer que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. E achei interessante essa fala, ou esse escrito, né? Que de fato. Isaías, ele de certa forma, ele traz todo um compêndio de todas as informações bíblicas no conjunto geral, né? Ele traz desde do pecado original, né? Se a gente for parar para perceber o começo da Bíblia lá, né? De pós-criação, né? Ele traz o pecado original, as consequências desse pecado, e ele traz aí, passando desde o plano de Deus de salvação, né? Com os homens, e por fim até uma figura escatológica, ou seja, até os últimos tempos. Então, ele é uma Bíblia dentro da Bíblia, entre aspas, óbvio, né? Não é no sentido tão literal e tão completo como é a Bíblia, obviamente, mas ele traz assim um relato desde a queda até o fim dos tempos, né? Então, Isaías tem essa característica interessante. Perceba que tudo que ali é anunciado, tudo que o profeta traz, aquilo que se passa até o período da escrita do livro, obviamente não se compreende como profecias, né? Até porque já aconteceu, ou seja, é história de fato. Mas a partir do período de escrita por diante, passando muito pelas mensagens messiânicas, Isaías tem essa característica muito forte de trazer essa mensagem messiânica, ou trazer várias referências messiânicas, né? A partir de então, compreende-se todos como profecia, boa parte já cumprida, principalmente as messiânicas, e uma boa parte com tom escatológico, ou seja, com mensagens e profecias que provavelmente ainda serão cumpridas, tá? Então é isso interessante de relatar e de apresentar dentro do livro, tá? Propósito, né? Qual o propósito de escrita do livro, digamos assim? É proclamar Professor, mensagens divinas de acusação, alerta e consolo às nações, principalmente à nação da aliança, Judá, né? E aos gentios que foram enxertados nela. Presta atenção num detalhe que a gente já falou antes, fica até meio maçante, sabe? Mas é muito provável que eu vou falar quase em todas as aulas, tá bom? É que um dos principais propósitos do livro, tá? E aqui a gente precisa compreender que nós não estamos falando da Bíblia de forma geral, mas do livro de Isaías específico, é proclamar a mensagem divina de acusação, alerta e consolo às nações. Reforço mais uma vez. Nos livros proféticos, que trata diretamente das profecias, é óbvio que tem profecias também em outros livros fora dos proféticos, porém, esses livros proféticos propriamente conhecidos, ele sempre vai trazer
como característica das suas profecias aquilo que não somente é para edificar e para glorificar e para exaltar o homem, muito pelo contrário. As profecias de todos os livros já sempre começam com a profecia de acusação vinda da parte de Deus, tá? Então perceba que Isaías ele tem como base para desenrolar do livro, para o desenrolar dos fatos que lá é ocorrido, ele tem a acusação da parte de Deus. Ele traz uma acusação, traz também um alerta, né? Nesse alerta aí, como já foi acusado, já foi colocado às claras o pecado e o erro do povo, agora ele traz um alerta. E que alerta é esse? É o juízo de Deus, tá? Esse alerta aí é o pesar de Deus sobre uma nação corrupta, por uma nação distante, tá? E por fim, o consolo às nações. E esse consolo aqui, de fato, é que, assim como nós acabamos de ver que lá Joel traz uma mensagem de consolo, que é o chamado ao arrependimento, e esse arrependimento leva o homem à restauração, Isaías também tem essa característica, tá? Primeiro ele acusa, né? Aponta, descreve o pecado, faz o alerta do juízo ou da mão de Deus sobre aqueles pecados, ou o povo daquele pecado, tá? E por fim ele traz um consolo à nação, e esse consolo em Isaías específico, né, tratando do livro específico agora, ele passa muito pela vinda do Messias, né? Aquele que viria, eu digo viria porque Isaías foi antes da vinda dele, aquele que viria com a solução para todo o pecado, tá? Então perceba que o consolo lá citado em Isaías principal é aquele que viria mais adiante para redimir todo o povo, para que o povo nele fosse livre de fato, para que o povo nele fosse liberto e para que o povo nele de fato fosse restaurado e por fim conduzido à eternidade com ele, tá? Então o propósito do livro é isso aí, é mostrar essas mensagens divinas de acusação, ou seja, mais uma vez, relatar o pecado do povo, né? Trazer essa mensagem de alerta, que é em cima desse pecado, em cima desse erro, vem a ira, a mão de Deus, tá? E por fim, há uma solução para o povo, tá? Reforça que é principalmente a nação da aliança judá, isso é óbvio pelo contexto de escrita, e ele vai dizer que ainda e aos gentios que foram enxertados nela, ou seja, a mensagem desde a escrita lá não foi somente para o povo judeu. É óbvio que ali foi escrito, porém, para todos aqueles que se achegaram a Judá, né? Então, existe desde aquele princípio, alguns estudiosos vai dizer que o apontamento de que Deus não era Deus apenas dos judeus, mas era um Deus de todos, tá? Isso relatado mais adiante por Paulo, né, o apóstolo que vai ser chamado, escolhido de fato para ser esse pregador aos gentios, ou seja, o responsável, agora abre aspas, né, pela introdução de todos os povos a de fato ao povo de Deus, tá? Então perceba que o propósito do livro principal é esse aí. É acusar, é alertar e é consolar um povo, né? Uma nação, de fato. Esse é o propósito do livro de Isaías, né? A perspectiva do autor, o que que o autor pensa ou tem como expectativa quando escreve? Primeiro, o autor serve como mensageiro daquilo que Deus quis que as nações da época de Isaías soubessem acerca dos seus propósitos. O que que nós temos como compreensão aqui? É só uma verdade relembrada, tá? Que o autor aqui, o escritor propriamente, ele é apenas um mensageiro da parte de Deus, ou seja, é alguém que traz uma mensagem divina, é alguém que porta uma mensagem da parte de Deus, né? E ele quis que as nações da época de Isaías, né, soubessem acerca dos seus propósitos. O que é interessante aqui é que aquilo que Isaías traz é aquilo que Deus queria que o povo soubesse, tá? Então, nós podemos fazer uma afirmação aqui que toda profecia vinda da parte de Deus, ela é obviamente uma mensagem que Deus quer que o homem saiba. Então, dificilmente vai ter uma profecia querendo revelar algo que Deus não deixou claro em nenhum lugar da Bíblia, ou revelar algo do qual talvez seria muito específico para uma pessoa única trazer uma revelação extraordinária de uma verdade que talvez nem existe. Então, com essa perspectiva do autor, nós temos mais essa compreensão de que profecia ela é uma mensagem de Deus para um povo específico, para uma pessoa específica, né? Ou para todos os povos, de certa forma. Então, essa é a perspectiva do autor. Ele é um mensageiro da parte de Deus, trazendo aquilo que Deus quer para aquele povo específico, certo?
O livro de Isaías, ele é um relato direto das mensagens de Deus. É só ter mensagem de Deus. Ele ficou ruim, mas não tem isso aí não, tá? É só ter Deus aí. Deve ser alguma coisa que eu coloquei a mais, tá? O livro de Isaías é um relato direto das mensagens de Deus, tá? Ponto. Esquece esse aí, esse. Deve ser alguma coisa que eu esqueci de apagar. É, o que é o livro de Isaías em si, quando o autor vai trazer, ele usando, falando aquilo que Deus fala ao seu coração, é óbvio que é um relato da mensagem de Deus para com o povo, tá? Isso nós já falamos anteriormente. O público, aquele público destinado, né? A nação de Judá, antes do cativeiro da Babilônia, mas a mensagem do livro se aplica a todas as pessoas. Como assim? É óbvio que a escrita ali é para um povo específico. E quem foi esse povo específico que recebeu a profecia daquela época, né? É o povo de Judá, antes do cativeiro da Babilônia. Então perceba aqui, nós já sabemos, é sabido por todos, que o cativeiro na Babilônia, de certa forma, ele é uma aplicação, né? Ou seja, do alerta que Deus faz, tá? É o juízo de Deus sobre aquela nação. Então perceba que antes do povo ser castigado, entre aspas, essa palavra castigo, tá? Antes do povo ser punido de fato pelo seu pecado e receber a justiça que foi merecida, percebe que o povo foi avisado, né? O povo foi anunciado pelo profeta para com esse povo, e o povo, mesmo assim, em muito caso, nesse caso específico, não se arrepende e acaba sofrendo as consequências, que é o que? O cativeiro da Babilônia mais adiante, né? Mas a mensagem do livro também se aplica a todas as pessoas. Por que isso? É óbvio, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é uma história contada e que ficou lá no passado. Muito pelo contrário, é uma palavra viva e eficaz, né? Então, ela tem seus efeitos também no dia de hoje. Então, quando Isaías ele é ensinado, ele é pregado, salvo guarda as proporções, tá? Ele é também uma mensagem atemporal, é uma mensagem que bem nos dias de hoje traz um sentido, traz uma edificação para o povo e um convite ao arrependimento, tá? Um convite a um povo errado, a um homem pecador, a um homem que está certamente fora dos caminhos, fora da palavra, fora dos ensinos do Senhor, é um convite a esse homem para que ele volta, ele se arrependa e volta para os caminhos de Deus, tá? Então, o público-alvo foi a nação de Judá antes do cativeiro da Babilônia, mas é também para todos os povos, incluindo os dias de hoje, né? O que é que unifica o livro? O que é que o livro tem como que unifica ele, de certa forma, em comum, né, durante toda a escrita do livro? Primeiro, o formato profético. Tá? Esse aí ele é bem óbvio, tanto é que faz parte dos proféticos, né? Esse formato profético, ele principia o livro e finaliza o livro relatando profecias ou trazendo mensagem de Deus direto para o seu povo, tá? Se você pegar o livro e for ler de fato, e eu recomendo que faça isso, ele vai começar com uma mensagem de acusação, né, como nós já falamos anteriormente, e ele passa por uma série de profecias iniciais, chegando até as profecias messiânicas e profecias escatológicas, que a gente vai ver mais até o final do livro. Então ele é todo um livro, um formato profético, do princípio ao fim, tá? O fluxo de profecias de julgamento e alerta de profecia de salvação futura, é isso que nós estamos falando. Em seu formato, ele é todo profético e ele tem um fluxo de profecias que nós falamos, começando dessas profecias de julgamento, né? E essa profecia de julgamento, de fato, é a profecia de acusação, é a profecia do qual Deus fala com o povo, que ele sabe e ele vê o povo errado ou errando, cometendo seus erros, e passa por também essas profecias de alerta, que nós já falamos anteriormente, que é o quê? Que é Deus anunciando e dizendo, ó, por causa do erro de vocês, por causa que vocês estão errados, certamente acontecerá algo sobre vocês. E por fim, a profecia de salvação, né? E o que é interessante dessa profecia de salvação aqui é que ela traz um aviso, né, de Cristo vindo, né? Ele traz também um aviso de Cristo estando, quando Cristo é encarnado, e traz também uma mensagem de salvação futura, né? O que é interessante, ele traz, podemos dizer assim, as três etapas de Cristo, né? Aquele que vem, aquele que está e aquele que voltará. Tá? Por isso que nós trouxemos lá no princípio que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, porque ela traz esse desenrolar messiânico, digamos assim, tá?
Então, ele tem esse fluxo de profecias de julgamento, de alerta e também das profecias de salvação futura, tá? E o que é mais interessante é essa característica escatológica que o livro traz e nós veremos mais adiante. E o que unifica o livro também é o caráter e os atos de Deus. Em todo o livro, não somente as profecias, mas é revelado também o caráter de Deus, quem é Deus, né? Que caráter esse nós podemos ver lá no livro de Isaías? Primeiro, Deus é um Deus santo, não se mistura com o pecado, isso aí é o mais evidente dos caráteres de Deus, né? Dos atributos de Deus, digamos assim. Então, é um Deus santo que não se mistura com o pecado e nem aceita o pecado. Ponto. Então, segundo, um caráter de um Deus justo, tá? Isso é interessante de se ressaltar, que Isaías traz isso de forma muito bem clara, tanto é que esse alerta pós-julgamento de Deus é exatamente mostrando que Deus é justo e aplicará a sua justiça sobre o povo, tá? Então, nós vemos aí um Deus santo, um Deus justo, tá? Mas, sobretudo, um Deus de amor, tá? Um Deus que já tem para com aquele povo errado digamos assim, uma opção de salvação. Tá? Então é interessante de mostrar. O livro de Isaías traz tudo isso, dentro desse formato profético, dentro de todas essas profecias, desde a profecia inicial de julgamento até as profecias apocalípticas, né? Mais adiante, mas ele mostra também todo o caráter de Deus, ele mostra de forma bem clara quem é Deus, quem é esse Deus que, que faz essas coisas, né? Então isso é muito legal de se ver. Tá? Características especiais, né? Profecias messiânicas, né? E é interessante que a gente traz isso como uma característica especial, porque o foco principal, digamos assim, não é o foco principal, deixa eu corrigir. O que permeia o princípio do livro não é necessariamente ainda a profecia messiânica, ou seja, o objetivo do livro não era somente dizer para aquele povo, olha, virá um capaz de restaurar todos vocês. Tá? Ainda não é esse. O foco principal, a característica principal do livro aí no princípio é o quê? É chamar o povo ao arrependimento, é mostrar para o povo, olha, vocês estão errados, o que vocês estão fazendo está fora daquilo que Deus quer que vocês façam, né? Ou seja, não está condizente com o título de povo de Deus que vocês carregam. Tá? E então, como esse é o foco, a profecia messiânica que está evidente nesse livro e que ela é muito latente, muito forte, ela passa a ser uma característica especial pós a característica principal, tá? Obviamente, não reduzindo a importância dessa característica, tá? O foco escatológico, né, aqui que nós falamos, que quando traz a acusação, quando o profeta traz a acusação de Deus para com o povo, logo em seguida ele vai trazer também o alerta de juízo de Deus sobre o povo, mas ele traz também, além dessa profecia messiânica, a vinda de Cristo, mas não somente a vinda, mas também a volta. Tá? Isaías tem essa característica interessante. Tem esse foco escatológico, esse foco pós-vinda de Cristo Jesus. Tá? ênfase no papel redentor do servo sofredor de Deus, e esse servo sofredor aqui é uma referência clara a Cristo, tá? a Jesus, e essa ênfase no papel de redentor dele. Tá? Quando fala desse servo sofredor, e eu aconselho vocês, eu convido vocês a estar lendo depois os capítulos, principalmente a partir do capítulo 53 de Isaías, que vai trazer um relato muito forte desse servo sofredor, ou seja, uma referência a Cristo, tá? Ele traz nesse servo sofredor, tem essa característica dele como o redentor. Então perceba que o livro traz o julgamento, traz o alerta, traz o convite ao arrependimento, tá? Isso é interessante. Porém, ele traz também essa característica de que o convite ao arrependimento é o entrar do homem de novo, digamos assim, na linha, né? Podemos usar esse termo, ou seja, na vontade de Deus. Porém, a redenção principal, essa característica de redentor de fato, de único capaz de restaurar tudo, de único capaz de fato alinhar aquilo que estava errado, aquilo que foi quebrado, é somente o servo sofredor de Deus, ou seja, somente Cristo Jesus. Tá? Então, essa característica ela é muito forte no livro, e a gente aponta aqui uma característica especial, porque o livro convida o homem a arrepender-se,
porém, diz que o único capaz de ser redentor, de tirar o homem dessa lama toda e de fato dar ao homem a vida eterna, é somente o servo sofredor de Deus, ou seja, Cristo Jesus. Tá? E o papel principal de Israel no plano redentor divino para a história, né? Isaías aponta muito a característica de Israel como povo de Deus, né? Então, a característica desse povo de Deus no plano redentor divino, né? Então, Isaías mostra um pouquinho disso, de que Deus tem, obviamente, tem um controle de todas as coisas, nunca foge do seu controle a situação toda, e aponta que Deus tem um plano redentor, um plano divino da parte dele para com o povo. E esse povo aqui é o Israel, o povo de Deus, tá? Então, essas são as características especiais dentro do livro de Isaías, ou do livro de Isaías, melhor dizendo. Mas, como nem tudo são flores, né, tem alguns desafios para a compreensão do livro. E um dos principais desafios, e aqui não sou eu que concluí, tá? Segundo alguns estudos e algumas literaturas, que uma das principais dificuldades para a compreensão do livro é a sua enorme extensão. É um livro grande, né? 66 capítulos, um livro que traz um tom profético muito forte, né? Desde as suas profecias de acusação, de alerta, e messiânica, e escatológica. Então, são tons de profecias muito fortes e extenso. E isso dificulta um pouco para que as pessoas compreendam, possam de fato estudar e compreender o livro como é devido, né? Outro desafio é a dificuldade de determinar exatamente quando as profecias futuras foram ou serão cumpridas, tá? É aquilo que nós falamos anteriormente. Como lá tem profecias de apontamento, né? Ou seja, daquilo que Deus revela que o povo comete naquele momento. Tem profecias também daquilo que acontecerá em breve. Um deles foi o exílio do povo na Babilônia. Tem profecias também messiânicas que para aquele tempo era algo muito improvável, porém nos dias de hoje nós já sabemos que já aconteceu, já veio, né? O Cristo já veio, morreu e ressuscitou. Mas há também mensagens escatológicas de algo que acontecerá ainda no nosso futuro, né? Então, a dificuldade de compreensão desse livro, é óbvio aqui que a dificuldade não é para todos, né? Talvez você vai ler lá e vai saber separar muito bem, tá? Então, depende muito da compreensão que você tem. Porém, há sim uma dificuldade por parte de alguns leitores de determinar exatamente quando as profecias futuras foram ou ainda serão cumpridas. Então, o povo tem essa dificuldade de compreensão. Quando eu estava lendo isso, aí me passou a mente, mas de fato parece que para alguns isso é muito simples, né? É muito fácil. Por quê? Porque nós conhecemos Bíblia. Mas isso nos mostra que, digamos assim, esse dado diante de uma pesquisa mostra, infelizmente, como é que eu posso dizer? O quanto o povo de Deus não, mas o quanto ainda existe muitas pessoas leigas quanto o estudo da palavra, né? Então vai ter pessoas lá que vai não conhecer ou não vai discernir quando essas profecias futuras do livro de Isaías foram ou serão cumpridas, porque não conhece, né? Não estuda. Infelizmente é isso que acontece. Tá? E a sensação de monotonia, né? Que pode surgir na leitura sequencial do livro. Tá? E isso aí, de fato, é um livro extenso, que traz um tom de profecia muito forte, né? Com profecias desde o princípio até profecias futuras, escatológicas. Então, isso dá uma monotonia na leitura do livro. Tá? Então, por isso, pode tornar, digamos assim, um pouco difícil de ser compreendido, um pouco de ser absorvido diante de uma leitura sequenciada. Né? Então, vejamos. Como resolver esses desafios? Aqui é só algumas dicas que a literatura nos trouxe, né? Primeiro, leia-o com estudo durante, leia-o e estude-o, tá? É que ficou errado aqui. Durante um período de dias e semanas. Isso aqui, na verdade, é mais que um conselho, né? Que eu até quis, eu trouxe aqui do livro que eu estava lendo e coloquei para vocês. Quando nós vemos aqui que o livro tem uma enorme extensão, o que que eu posso trazer para isso? Se ele é grande demais, não leia de uma vez, né? Não precisa ser lido de uma vez, né? Então, leia ele no período de dias ou de semana. Use-o como uma devocional, para que isso não se torne enfadonho, tá? A dificuldade de determinar, de fato, de conhecer se as profecias são futuras, já foram cumpridas ou se ainda serão cumpridas, né? Primeiro, adquirir percepção a fim de diferenciar o que seria cumprido no futuro próximo, né?
no futuro intermediário, que seria até a vida de Cristo, e no futuro escatológico, foi aquilo que nós acabamos de falar. Se a pessoa tem dificuldade de compreender isso, é porque a pessoa, de fato, não tem compreensão da história bíblica de uma forma geral, né? E o que que ele chama aqui? Se a pessoa tem essa dificuldade, primeiro, o que que ela precisa fazer? É ter essa percepção, conhecer a Bíblia como um todo, né? A fim de diferenciar o que que seria cumprido no futuro próximo, a exemplo, o que que lá no livro de Isaías traz de cumprimento no futuro próximo? O próprio cativeiro, né? O próprio exílio do povo para a Babilônia. Isso aí cumpriu no futuro próximo, né? Logo na sequência, cumpre-se essa profecia. Nesse futuro intermediário, e eu digo intermediário, óbvio que passou-se um longo período de quando Isaías foi escrito, mas para nós, né, no quesito de tempo atrás, então temos aí no futuro intermediário a vinda de Cristo, e essa já foi cumprida, já foi claramente cumprida, tá? E no futuro escatológico, nós precisamos compreender aquilo que ainda será cumprido, que Isaías anuncia e nós acreditamos fielmente, assim como essas profecias próximas, intermediárias se cumpriram, as profecias do futuro escatológico certamente se cumprirão, tá? E também nós vemos a sensação de monotonia, né, que pode surgir com a leitura sequencial do livro. O que é que nos aconselha, né? Não se sinta obrigado a ler o livro de uma única vez, né? Isaías se presta a uma leitura devocional, né? Uma unidade por vez. É óbvio, gente, que isso aqui não é regra, tá? Não é. Tem pessoas que pegam um livro igual Isaías ou qualquer um outro livro da Bíblia ou até uma outra literatura extra bíblica e consegue ler ela sequenciada e compreender sem problema nenhum. Isso aqui não é uma receita de bolo, muito pelo contrário, só são algumas dicas que podem nos ajudar ou facilitar a nossa compreensão quando lemos o livro de Isaías, tá bom? Então que fique bem claro isso aí, não é necessariamente algo, Wagner falou lá na aula que eu preciso fazer isso porque isso dá certo e essa é a única forma correta de se fazer. Não, isso aqui são formas de minimizar aqueles desafios que por pesquisa ou por estudos aponta que algumas pessoas sofrem com isso, tá bom? A forma do livro, né, é uma enciclopédia em essência, né? Isaías é uma grande coleção de profecias, a declaração de Deus. E quando fala essa enciclopédia aqui, óbvio, enciclopédia é uma coleção de algo ou de algum assunto específico, tá? Então, ela é uma enciclopédia em essência, por quê? Porque ele traz uma grande coleção de profecias, ou seja, várias declarações de Deus dentro do livro, tá? Então, quando se fala de profecia, nós temos todos os livros dos profetas, porém, Isaías, ele é, em sua essência, um livro que tem um forte tratamento ou traz de uma maneira muito imponente essa questão das profecias, tá? Das mensagens, das declarações de Deus. Tá? O livro combina profecia e revelação, isso aqui é bom de se diferenciar, o que é profecia e o que era revelação. Revelação foi aquilo que o profeta fez no princípio, ou seja, colocou às claras aquilo que o povo ia fazendo de errado, ou seja, revelou aquilo que o povo ia fazendo de errado. E mais adiante, revela ou traz a profecia da parte de Deus para com o povo, né? Então o livro combina muito claro isso aí. Revela aquilo que o povo faz e traz a profecia de Deus para com o povo diante daquilo que o povo está fazendo, certo? E os profetas não preveem o futuro em primeiro lugar, mas proclamam as mensagens de Deus às nações. Isso é muito bom de se colocar. Que quando nós vemos, não podemos dizer assim, não quando nós vemos o livro, não, no livro não, mas nos dias de hoje, o que nós vemos muito são profetas, abre e fecha aspas, que tem muito mais uma preocupação em prever o futuro do que proclamar a palavra de Deus. Não sei se vocês podem perceber dessa forma aí. Tanto é que no trabalho que vocês estão fazendo, alguns já fizeram, né? É, é, profecias bíblicas contra profecias atuais hoje, o que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas querendo mais prever futuro com esse intuito do que se preocupar em pregar a palavra de Deus, que é também um trazer do futuro para nós, mas é um futuro revelado, tá? O contrário de previsão de futuro que nós vemos aí, infelizmente, muito nos dias de hoje, certo? A centralidade do livro, né? O campo de ação de Isaías é épico por causa da sua extensão.
As denúncias proféticas abrangem todo o leque de nações do Oriente Próximo na época de Isaías. E as promessas de glória futura incluem toda a terra. O que é a centralidade desse livro, para se dizer, né? O campo de ação dele, o campo de ação de Isaías, ele é por causa da sua extensão. O que Isaías traz? Essas denúncias proféticas do livro, ele abrange toda a nação do Oriente Próximo, e não somente é o povo específico ali. E essas promessas de glória futura incluem toda a terra. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que o que Isaías declara, tá, é, em primeiro lugar, uma revelação do que Israel está fazendo, ou seja, do que aquele povo de Deus ali, que nós lemos anteriormente, o povo de Judá vinha fazendo ali, que estava de errado, tá, a princípio, mas é um apontamento também, ou nós podemos dizer uma aplicação, ou um direcionamento para todo aqueles que tiverem posse futura, né, daquilo que foi escrito, ou seja, inclui toda a terra. A fala de acusação de erro de um povo é óbvio que serviu naquele tempo para aquele povo, mas ela ecoa para os dias de hoje também, né? Esse convite de Deus para com o povo: olha, vocês estão errados, se aproxime, volte, arrependa-se, né? Porque certamente o juízo de Deus virá sobre vocês. Então, esse ecoa também nos dias de hoje, né? Quando fala também das profecias messiânicas, é óbvio que naquele período ele está dizendo ou apontando para a vinda de Cristo, mas para os dias de hoje servem também que Cristo veio, né? A mensagem da vinda de Cristo serve também para os dias de hoje, e serve muito para os dias de hoje, né? E as mensagens escatológicas que foram pregadas naquele tempo, que foram professadas naquele tempo e que ecoam para os dias de hoje também. Então, o livro tem como a sua essência uma escrita específica para um período com uma mensagem atemporal, ou seja, uma mensagem que transpassa, né, essa barreira de tempo presente daquela época até chegar nos dias de hoje, e certamente para os dias vindouros também. Doutrinas centrais, né? O que o livro traz em essência de doutrina? Primeiro, a natureza de Deus, né? Os aspectos fundamentais do caráter de Deus são o seu julgamento contra o mal e a sua compaixão pela raça humana. Perceba que quando fala de natureza de Deus aqui, mostra aquilo que nós já falamos anteriormente, duas características interessantes. Primeiro, a essência de santidade de Deus, né? Que essência de santidade é essa, né? Esse caráter de Deus, né? E o seu julgamento contra o mal. Ou seja, a essência de santidade de Deus mostra que ele é um Deus que ele não é conivente em hipótese nenhuma com a perversidade, ou seja, com um homem distante da santidade. Tá? Isso aí é bem claro. Então, com isso tudo, essa natureza de Deus, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não se mistura, um Deus que não coloca o santo junto com o profano em hipótese nenhuma, ou seja, isso é bem claro, tá? Traz essa natureza de Deus, um Deus santo, separado, um Deus perfeito, e mostra também que esse Deus que não permite em hipótese nenhuma o pecado dentro do seu povo, ele tem para com esse homem pecador, ou seja, e por isso ele determina a sua justiça sobre esse povo, mas mostra também essa outra característica, essa outra natureza de Deus, que é o Deus de amor, um Deus que está disposto a restaurar o seu povo, um Deus que está disposto a receber de volta aquele que se arrepende, aquele que se endireita, aquele que conserta seus caminhos. E ele faz tudo isso apontando para o Redentor, para o seu servo sofredor, né? Para Cristo Jesus, né? O julgamento. O livro de Isaías é uma extensa investigação do motivo e do modo como Deus planeja julgar as nações e os povos do mundo por causa da sua rebelião contra ele e contra a sua lei moral. Preste atenção que essa natureza, ou seja, essa doutrina lá de julgamento, ela é muito latente no livro de Isaías. Tá? Nós já falamos e eu trago mais uma vez. Ele é, de certa forma, uma exaustão desse assunto de julgamento. Tá? Isaías ele traz isso de forma muito bem clara. E o que é interessante é que ele traz essa extensa investigação, mostrando o motivo e o modo como Deus planeja julgar os povos, né? Julgar naquela nação específica e os povos durante toda a existência do ser humano, né? E o que é interessante é que ele vai dizer que os povos do mundo, por causa da sua rebelião, ou seja, do homem rebelde contra Deus, né? E contra a sua lei imoral. O que nós vemos aqui, meus irmãos, quando fala de julgamento, e aqui fala assim que há uma preocupação, entre aspas, tá? De Deus,
contra um povo rebelde contra ele, e obviamente esse rebelde contra Deus aqui é, sobretudo, rebelde contra a sua lei moral, tá? É um povo que não se preocupa muito, ou muito não se preocupa nada com as leis, com os estatutos, com os mandamentos de Deus, tá? Eu quero chamar uma atenção interessante. Nos dias de hoje, nós vemos muito essas pregações, como é que eu posso dizer? Que o povo aí tem de praxe por dizer, essas pregações que amassageiam o ego do homem, né? Que torna o homem um homem fragilizado porque prega um Deus de amor, né? Um Deus brando, tá? E de fato, o que nós vemos muito nos dias de hoje é isso, né? São mensagens leves, mensagem de amor, mensagem de convites ao homem se achegar a Deus, porque ele é um Deus de amor, né? É um Deus amoroso, um Deus que, aquele famoso, não importa como você está, se achegue a Deus, né? Não precisa se modificar, só chegue para Deus, que Deus é amor e o amor é sobre todas as coisas, o amor é o que importa, o amor é o que prevalece, Deus é amoroso, Deus é bom e Deus é bondoso. Bom, existe uma grande verdade nisso tudo. Qual é a verdade? Deus é amor e Deus é amoroso. Pronto, essa é a única verdade que existe nisso tudo aí. O que nós precisamos compreender é que, além de um Deus amoroso, um Deus de amor, existe também um Deus fiel à palavra dele. Tá? E parece que isso não é mais pregado nos dias de hoje. Não é mais pregado, não, perdão. Por muitos desses pregadores não é pregado. Né? Não há um convite ao arrependimento, não há um convite ao homem de fato examinar a si próprio, comparado à Escritura Sagrada. Não existe mais isso hoje. Tá? Por muitas vezes nós vemos a pregação, venha para Deus, que Ele te ama, Ele é amor, e esse Deus amoroso não se importa com o que você faz, Ele se importa com o seu coração. Né? E aí nós já vimos muitos pregadores, a gente pode agora remeter nossa mente aqui, nós não vamos citar nomes, mas muitas pessoas que pregam mais ou menos isso aí, tá? E preste atenção, esse mesmo Deus de amor, que é amor, né, é um Deus também, sobretudo, justo e fiel. Né? E quando a gente fala assim, Deus é fiel a mim, né? E até a gente tem até um louvor que fala que Deus é fiel, fiel a mim. Tá? E na verdade, ele é fiel a mim, sim. Porém, a fidelidade de Deus principal é com a palavra dele. Né? E aí, às vezes, a gente esquece de ver isso, ou alguns que pregam esquecem de pregar isso, né? Um Deus fiel para com a palavra dele. E quando ele é fiel com a palavra dele não vai mudar. Tá? Esse Deus amoroso, né, não vai agora passar por cima da sua palavra, porque você é um amado de Deus. Né? Aquele pregador que vai dizer que você é o ponto fraco de Deus. Vocês lembram dessa dessa triste heresia que foi dita aí por um pregador um certo tempo atrás, né? Deus não tem ponto fraco, nós não somos o ponto fraco de Deus, e Deus não vai olhar para nossa cara e falar, eu te amo tanto, por isso eu vou esquecer dos seus erros, e você não se arrependeu, mas não importa, que eu te amo. Isso é o que é pregado por muitos hoje no dia a dia de hoje, né? Mas o que nós precisamos lembrar é que dentro do julgamento existe um Deus de amor, um Deus fiel para com a palavra dele e um Deus justo. Tá? E esse Deus, ele vive e reina nos dias de hoje também, tá? E nós precisamos pregar isso, né? Essa foi uma mensagem bem latente em Isaías, né? Um Deus de amor, tá? Um Deus que amava, um Deus que amou o povo, tanto que manda Jesus vir por causa daquele povo, por causa de nós, tá? E mostra que há uma restauração para aquele povo, porém foi um Deus também que permitiu que aquele povo dele, que Israel, caísse nas mãos do inimigo, que o povo fosse exilado, fosse para a Babilônia. Por quê? Porque romperam os mandamentos do Senhor, porque foram contra ele e contra a sua lei moral. Tá? Isso precisa ser pregado, ainda precisa ser anunciado. E o que é interessante, por que eu digo que ainda precisa ser anunciado? Porque nós vimos e ouvimos isso em Isaías, nós vimos e ouvimos isso também lá mais à frente nos pregadores do Novo Testamento. Né? No Novo Testamento a gente vê pregadores relatando isso. Quando o próprio João Batista vai dizer para os fariseus que lá estavam, raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Né? Nós vemos isso, ele pregando de forma muito latente, né, para os fariseus que ali estavam ouvindo a mensagem dele. Tá? Nós vemos mais adiante também Pedro pregar de forma muito enfática que há necessidade de um arrependimento, e nós vemos todos os pregadores da Bíblia pregar o arrependimento,
né? E dentro desse arrependimento tem um Deus amoroso que aceita o seu arrependimento, né? Reforço mais uma vez, nos dias de hoje nós aspas, né? Misericórdia, não é nós aqui não, né? Mas o homem hoje pula essa etapa de arrepender-se para já ir direto para as festas, né? Para as festividades, para o céu azul, né? É complicado isso. Então, Isaías traz essa doutrina do julgamento muito latente, e nós precisamos estar atentos a isso também. Deus é um Deus que ele não permite que o homem entre em rebelião contra ele, e nem contra a sua lei moral, tá? Deus é um Deus fiel para com a sua palavra. A salvação, né? O livro de Isaías contém tantas mensagens de salvação quanto do julgamento realizado por Deus. O que é interessante aqui, mais uma vez, agora que a salvação ela vem para, de certa forma, aliviar essa doutrina de julgamento da parte de Deus. Por quê? Porque mostra que aquele homem que está errado, existe um caminho para ele, existe uma salvação para ele. Porém, passa pelo arrependimento, né? Passa pela redenção em Cristo Jesus. Expiação, né? Mais especificamente, a canção do servo sofredor, né? Encontrada em Isaías 53, foi aquilo que nós falamos anteriormente, retrata a expiação substitutiva do Messias. Tá? A doutrina da expiação ela é traga no livro de Isaías, a partir do capítulo 53, perdão, ele retrata essa expiação substitutiva, né? Ou seja, Cristo que viria, né? Para nós já veio, né? O Cristo que viria e viria para morrer, sofrer e pagar em nosso lugar. Tá? Então, é o retrato da expiação substitutiva do Messias, certo? E há também a doutrina escatológica, né? Dentro do livro, né? O último texto do livro é uma rica fonte de imagens dos atos divinos de salvação, especificamente no fim da história e na eternidade. Tá? E o que nós vemos aqui? Nós vemos que a escatologia, nós já falamos anteriormente, mas reforçamos, ela é muito latente também no livro de Isaías, né? Ela traz o livro de Isaías traz, além da mensagem de julgamento, a mensagem messiânica, né, de salvação, do servo sofredor, do aquele que viria para a expiação dos nossos pecados, mas ele aponta também que esse mesmo que veio, ou que viria e veio, voltará, tá? Então a escatologia ela é muito latente no livro de Isaías. Reforço mais uma vez, por isso que a literatura vai dizer para a gente que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, né? Que ele traz desde a queda do homem, do pecado natural, né? Do pecado de essência que entra no homem e até na redenção do homem através da expiação dos seus pecados, na expiação substitutiva do Messias. Tá? Então essas doutrinas, elas estão presentes no livro de Isaías. Como melhor entender Isaías, né? Não espere o desenvolvimento de uma linha narrativa de Isaías, né? Isaías é uma obra enciclopédica que consiste em breves profecias individuais. Ele não é um livro narrativo, ou seja, que conta uma história que vai ter um princípio, meio e fim, mas sim várias profecias individuais dentro do livro, né? A denúncia do profeta quanto às falhas das nações e de sua época repleta de referências pontuais a uma época específica do passado. Tá? Então perceba que, apesar de ter uma mensagem, ou seja, profecias messiânicas que aconteceria num futuro breve e num futuro escatológico, né? Porém, as denúncias do povo ela foi pontual, foi daquele período específico. Né? Uma vez que você tenha colocado as especificidades em perspectiva, é preciso olhar através delas, em direção à sua própria época e localização. As falhas são universais. Uma vez que essa denúncia por parte do profeta às falhas e aos erros dos povos foi para aquele período específico, o que nós precisamos compreender? O julgamento ou a denúncia do profeta para com aquele povo foi naquele tempo específico, porém ela é atemporal. Nós vemos ainda ecoar nos dias de hoje, de forma latente, essa mesma profecia de Isaías, né? Arrependa-se, né? Vocês estão errados. Uma nação corrupta, uma nação adúltera, assim como também Oséias vive e declara mais adiante, né? Então, a mesma mensagem que foi pregada naquele tempo para aquele povo específico é uma mensagem também que pode ser aplicada nos dias de hoje. Lembrando que as falhas são
universais. Enquanto o pecado estiver habitando no homem, o homem é passível de falha e de erro, né? E aí é o que nós podemos perceber e compreender melhor Isaías. E já caminhando para o nosso final, né? Temas principais. Primeiro, quando as pessoas e nações fazem o que é mal, Deus as julga. Ele é um Deus justo que pune os pecadores. Isso aí quando fala de tema principal, é óbvio que é um tema direcionado ao livro específico, mas que nós podemos refletir fortemente nele, né? Quando as pessoas ou a nação faz o que é mal, Deus os julga, né? Foi assim lá em Isaías e é assim também nos dias de hoje. E ele é um Deus justo que pune os pecadores. Isso aí aí por muitos vai dizer, mas esse é um Deus malvado. É isso que esses pregadores de hoje não conseguem engolir, de certa forma, né? É que Deus é um Deus justo. Aí fala assim, mas como é que Deus vai punir? Ele é um Deus malvado, um Deus que não tem amor, um Deus rancoroso. Não, ele não é isso. Nós não estamos tratando de um Deus malvado, nós não estamos tratando de um Deus rancoroso, nós estamos tratando de um Deus justo, um Deus que é fiel à palavra dele, é um Deus que ele é rei, e por ser rei, a sua palavra não volta atrás. E é isso que precisa ser compreendido. E quando fala assim que ele pune os pecadores, e aí agora entra até aquela questão, que Deus castiga, não é castigo, né? Isso aqui é o quê? É a aplicação daquilo que ele falou que aconteceria. Tá? O que é difícil de muitos hoje entender é que Deus é justo e se cumpre aquilo que ele falou, né? É diferente de ser um Deus malvado, né? É diferente de ser um Deus sem amor. Muito pelo contrário, tá? Outro tema, o Senhor é igualmente um Deus de salvação. De fato, desde a eternidade, ele tem um plano para salvar as pessoas que creem nele. E ponto. Para aquele que enxerga que o povo que erra e morre sem Cristo, morre sem arrependimento, terá sua condenação eterna, é preciso compreender também que esse é um Deus que tinha um plano de salvação desde quando o homem cai lá no Éden, né? Quando o homem cai, quando ele vai agora direcionar a punição aos homens, né, e ele vai, ou melhor, ele vai direcionar a punição aos envolvidos naquele ato de pecado, né, ele vai dizer que para a mulher dará luz dará a luz com dor e será submissa ao homem. Ele vai dizer também ao homem, né, que você comerá do suor do seu rosto, né, e vai começar a distribuir entre aspas, as punições, e ele vai chegar para a serpente e dizer assim: olha, você rastejarás, comerás pó, e nascerás da mulher alguém que pisará a sua cabeça, né? E desde aquele período já existia ali um plano de salvação da parte de Deus para com o povo, né? Isso aí é muito bonito de se ver. E agora nós vemos o quê? O Deus justo, fiel, que não vai mudar a sua palavra em hipótese nenhuma, e também o Deus amoroso, né? Que o homem errou. Agora, errado, estamos condenados sem justificativa, estamos condenados digamos assim, sem injustiça nenhuma, tá? Estamos condenados porque de fato eram merecedores da condenação. Mas aí agora vem o grande amor de Deus, que é o quê? Mesmo o homem errado, ele tem um plano de salvação para o homem, né? Então, esse Deus que pune os pecadores, mas esses pecadores também tiveram a opção de se arrepender, tiveram a opção de apegar-se nesse plano de salvação de Deus e assim não fizeram, tá? Então é muito bom da gente fazer essa analogia, tá? Ao longo das profecias do Antigo Testamento, incluindo o livro de Isaías, Deus deu prenúncios de Cristo, o Messias, e de como Cristo seria aquele que salvaria as pessoas dos pecados por meio da sua morte expiatória. Essa frase em si é autoexplicatória, não precisa mais nós nem comentar sobre ela, tá? Deus não quer que vivamos em termos de salvação espiritual e vida eterna exclusivamente no fim da história humana. Ele está muito preocupado com a vida cotidiana que temos agora. Isso é interessante porque, por vezes, nós vemos pessoas que vivem, né, somente pensando no mundo, digamos assim, na eternidade, né? E isso é errado? Não, não é errado, não. Nós temos que, de fato, viver pensando assim, tá? E viver preparados e preparando para isso.
Porém, o que Isaías mostra para a gente também é que Deus está muito preocupado também com a nossa vida cotidiana que temos agora. Ou seja, não adianta nós pensarmos somente na eternidade se nós não temos uma prática constante que mostra que nós somos dignos dessa eternidade agora, no tempo real. Não é assim? Então, isso é interessante. Isaías traz isso para a gente e é bom a gente analisar dessa forma também. Deus também está preocupado com a nossa vida cotidiana que nós temos agora. Então, eu sou um cidadão que me preparo para a eternidade, mas tem que ter uma vida condizente com a eternidade também nos tempos de agora. Para quê? Para que eu seja, conforme está lá em Mateus, sal e luz desse mundo. Para que eu possa ser referência e o povo veja a luz de Cristo em mim e através de mim. Tá? Contribuição do livro para a história bíblica da salvação em Cristo, né? A principal contribuição do livro de Isaías para a história bíblica, para a história da salvação, é um tesouro de profecias messiânicas, né? Algumas delas, incluindo a de seu nascimento virginal e da sua morte, tratam da vida redentora de Cristo. Outras tratam da sua obra futura no fim da sua história, né? A contribuição principal do livro para a história bíblica da salvação, ou seja, é o quê? É que o livro de Isaías ele é um livro extremamente messiânico, né? Ele é um livro, nós já falamos isso, em todas as suas profecias, né? Desde as profecias de julgamento e de acusação do povo naquele período, passando pelas profecias de julgamento temporário daquele povo naquele período específico lá, mas ele é também um livro riquíssimo em história messiânica, em profecias messiânicas. Ele de fato vai dizer que virá aquele, né, que será capaz de exterminar todo o pecado e restaurar o homem, e assim foi cumprido. E ele vai apontar mais ainda de que aquele não somente viria, mas voltaria, né? Isso é que é interessante de se ver. Então, o livro de Isaías, ele complementa em muito a história bíblica da salvação, porque ele aponta especificamente em muitos fatos para essa história, para essas profecias messiânicas, ou seja, apontamento da vinda de Cristo Jesus. Aplicação do livro. Os alertas que o profeta faz ao prever o julgamento final e iminente de Deus contra as pessoas e sociedades praticantes do mal deveriam levar-nos ao arrependimento. Isso é muito interessante quando nós falamos dessa aplicação do livro específica, tá? O que é interessante é que o profeta faz lá no tempo específico, né? Isaías, para ser mais claro, ele vai mostrar, ele vai enfatizar, vai dizer, vai falar para o povo, né, que traz uma mensagem de julgamento, né, ele traz uma mensagem de essas profecias de julgamento de fato, ele está dizendo para o povo, apontando para o povo o erro deles, né? E por muitas vezes o povo não dá ouvido, né? E assim foi, tá? O que é interessante é que nos dias de hoje, mesmo agora já tendo esse povo como exemplo, o povo mesmo assim continua sem arrepender-se, né? O povo continua achando que aquele fato que aconteceu lá em Isaías específico não vai acontecer nos dias de hoje, tá? E ele vai dizer aí, né, que esse julgamento final iminente de Deus contra aquele povo e aquela sociedade específica, né, praticantes do que era errado, ela deveria levar o povo de hoje ao arrependimento. Tá? Essa era a intenção, digamos assim. Tá? Mas o que nós vemos é o quê? É um povo de coração duro, um povo de cerviz endurecida, né? Um povo difícil de labutar ainda. Somente pela misericórdia de Cristo Jesus, somente pela ação do Espírito Santo é que esse povo é capaz de arrepender-se, de voltar para Deus. Né? As profecias messiânicas deveriam fazer-nos entender e adorar quem Cristo é e o que ele fez, bem como colocar nossa confiança nele para a salvação do julgamento divino. Assim como o livro nos mostra, ou pelo menos essas profecias acontecidas lá, né, deveriam nos levar ao arrependimento. As profecias messiânicas também deveriam nos fazer entender quem Cristo é e aquilo que ele fez, bem como colocar, ou melhor, chamar a nossa atenção para que nós possamos depositar a nossa confiança cada vez mais nele, né? Porque ele é o único capaz de nos dar a salvação diante do julgamento divino, né? E isso é muito tremendo, né? O mesmo Deus que impõe o seu julgamento é o Deus que nos dá o livramento desse julgamento, né? Em Cristo Jesus.
teológica e apologeticamente, nos permite contrariar a concepção errada e comum de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, de julgamento, e de que precisamos chegar a um Novo Testamento, ao fim, para podermos encontrar na história de Cristo alívio contra esse Deus julgador, tá? Não é jogador, não, um Deus julgador. Tá? O que é interessante é que nós precisamos compreender que teológica e apologeticamente é que Isaías ele tem esse intuito de nos fazer contrariar essa percepção errada e por muitas vezes comum de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, né? É um Deus perverso. Pelo contrário, nós precisamos somente, parece que lá no Novo Testamento surge um novo Deus, né? O Yang e o Wong, né? O primeiro é o Deus mau, agora é um Deus bom, né? Não tem nada a ver. É o mesmo Deus, tá? A mensagem é a mesma, né? O cumprimento é o mesmo. O objetivo também é o mesmo. Aquele mesmo julgamento no Antigo Testamento é válido também para o Novo Testamento, desde que não haja o arrependimento em Cristo Jesus, desde que não haja por parte de nós ou dos homens uma aceitação desse Messias, né? Uma concepção correta de quem é o Cristo Jesus. Tá? Então, o Deus maldoso do Antigo Testamento não é mais esse Deus bondoso do Novo, não, muito pelo contrário. O mesmo Deus bondoso do Novo é o Deus bondoso do Antigo. Nada muda. Tá? Não muda nada. É o mesmo Deus hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí ainda, estão, né? Vamos aqui. Amém. Tinha mais alguns slides para passar hoje, mas eu não vou passar, não, até porque eu acho que pelo andar da hora aqui, se a gente for começar agora, a gente só vai trazer conteúdo e vocês não vão absorver mais nada e eu não vou conseguir render bem também, tá bom? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje.